Você põe na mão do diabo. O diabo não deixa ninguém com a mão, nem você. Você põe na mão. Nem você. Porque toda hora que você quiser usar aquilo, ele fala, não, guarda depois. Não usa agora não, porque amanhã pode fazer falta. Aí fica aquela coisa inteira. Você observou isso? Tem alguma coisa inteira na sua vida há muitos anos? Você pode ter certeza que isso é endemoniado. Está endemoniado, porque nem você se sente no quê? Na liberdade de usar. Você vai pôr a mão e fala, não, mas isso é tão caro, custou tanto, ele está com a família há tantos anos. Não, guarda para amanhã. Aí tem 30 anos que você está esperando a hora. E aquilo nunca cumpriu o seu verdadeiro propósito. Nunca encontrou a forma digna de ser aquilo para que ele foi designado. Então, tudo que você põe na mão de Jesus, ele parte. E o que a gente põe na mão do diabo, ele mantém o quê? Inteiro. Aí você põe um anjo para guardar seu automóvel. Certo? Aí vem um ladrão, quebra o vidro e entra dentro do seu carro, e você não entende como é que o ladrão não arranha ao passar num buraquinho tão pequeno. É porque você pôs um anjo para tomar. E quando o anjo tem que decidir entre preservar um bem material e preservar a vida de uma pessoa, o anjo foi treinado para guardar a vida de quem? De gente. E entre guardar o carro e guardar uma vida humana, o que ele guarda? Porque ele não quer que o seu bem faça mal para aquele ser humano, amém? Amém? Geralmente o carro guardado por anjo, quando o ladrão capota com ele, ele nem machuca. Mas o carro acaba. Entendeu? E o cara sai de dentro ileso, que tinha um anjo tomando conta. E onde tem anjo, está sempre preocupado com o quê? Guardar a gente. É um perigo colocar de todo mundo. Eles vão sempre priorizar a vida humana, porque foi por uma pessoa que Cristo deu a vida. E ele sempre vai pensar, o anjo, que aquele bem que você tem na mão é para servir o quê? Pessoas. E não para servir seus interesses individuais. Então o anjo quer te ajudar a repartir. Então pense duas vezes antes de querer colocar isso na mão de Jesus, ou querer que isso cumpra de fato o propósito de Deus. Amém? Essa é a mesa. Então é isso que Jesus diz. Ao partir ele diz, agora sim, comam deste pão. Que pão? Partido. E não do pão inteiro. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão. Então a ceia, meu irmão, o princípio essencial da ceia não é comer, é repartir. A gente se reúne não para comer, mas para partir. E ao final ninguém comer o seu próprio pão, mas comer sempre de um pão partido. Você se lembra que quando colocaram na mão de Jesus 5 pães, o que sobrou? 12 cestos cheios de pães? Não, 12 cestos cheios de pedaços de pães. Tudo que Jesus abençoa não sobra inteiro. Glória a Deus. E é por isso que você sabe que quando põe multiplica, sabe por quê? Porque aí você dá um pedacinho assim pro cara, ó, e ele não tem coragem de comer inteiro, ele vai. Aí você leva pro outro e fala, não dá para comer ele. Reparte. Então vai ser sobrar o quê? Nem que for aquela. Porque ninguém teve coragem de comer o quê? Inteiro. Essa é a mesa. Essa é a mesa. E aí as nossas reuniões andam fazendo mal, porque nós estamos reunindo para quê? Para comer e não para repartir. E isso está deixando as pessoas doentes. Às vezes a gente aprendeu, né? Oh, você for tomar ceia, examine o Senhor nesse mês, e todo mundo lá, entra zen.
agora eu tenho que ir. Ah, Deus, o que será que eu fiz de errado? Será que eu posso comer esse pão sagrado? Ele está preocupado com quem? Com o Senhor. Será que eu estou qualificado? Será que eu não estou? Não. Olha, a palavra de Paulo e a palavra de Jesus não é para que você examine para ver se você encontra pecado na sua vida ou não, porque se o exame fosse esse, então até logo. Vou marcar século que vem. Então, a gente fica lá assim, será? Não, mas, em nome de Jesus, o que o texto está dizendo? Aquele que come sem discernir o corpo. Aquele que está comendo sem discernir a família. Aquele que está comendo sem discernir os irmãos. Não é sem discernir Deus, não é sem discernir Jesus. O nosso problema, amado, não é discernir Deus. O nosso problema não é discernir Jesus. O Salvador Jesus todo mundo quer. Ser salvo por Jesus, se safar do inferno, dos problemas, todo mundo quer. Então discernir Deus, isso aí não é dificuldade. Qual é a dificuldade, amados? É discernir o irmão, a família, o corpo. É nisso que nós estamos comprometendo a natureza dessa mesa. Porque nós queremos comer o pão sagrado. Vê? Agora eu vou comer a ceia, o pão sagrado. E isso vai entrar dentro de mim, eu vou ficar com o corpo fechado. Não tem nada disso. Pelo contrário, nós estamos aqui celebrando a nossa vulnerabilidade, a nossa transparência, a nossa liquidez. Nós queremos nos tornar uma igreja líquida, uma igreja palatável. Eu quero ser um irmão líquido. Eu quero ser um irmão que pode ser comido, pode ser bebido. E a gente é tão hipócrita, tão cheio de falso pudor, que nós não temos coragem de dizer com Jesus. Dizer, meu irmão, também esse é o meu corpo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo, amados? Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Mas nós não estamos tão travestidos de espiritualidade que, esse é o corpo de Cristo. Cuidado, não deixa cair. Espera lá. E aí a gente fica aqui achando que estamos lidando com o sagrado no seu pior sentido. Não, isso é sagrado, sabe por quê? Porque está encontrando o seu verdadeiro propósito. É sagrado porque está vivenciando o seu destino original. É santo porque não está corrompido, né, por permanecer inteiro, mas está resgatado por se tornar partido. Amém, mano? Ele é sagrado porque foi partido. E seria corrupto se permanecesse inteiro. E quem é esse corpo repartido? Quando ele estava lá partindo, amados, quem Jesus estava vendo? Esse é o meu corpo. Aqui eu estou partindo bem em cima do Noel aqui. Jesus olhando com aquela alegria, a vida do Noel sendo repartida lá pelos irmãos. Quanta gente vai ser edificada. Estou partindo aqui, ó. Agora vou partir bem no meio do câmara aqui, vou rachar o câmara no meio, em favor dos irmãos. Olha que benção, Jesus alegre. Porque ele estava partindo o seu corpo, e o seu corpo somos nós. Agora às vezes a gente quer ser o quê? O grão de areia nesse pão, né? A jaspe, o pedaço de ouro. Não, eu sou o sagrado, o santo, o imaculado, o intocável. Fica lá, aquela nódoa, quebrando os dentes de todo mundo, porque não parte. Você põe esse irmão, né, orificado na boca, ele quebra os dentes de todo mundo, porque não é pão. Porque não é pão. Então quem Jesus partiu? Quem ele entregou? Sabe quem ele entregou na mão de Pedro para consolar o coração de Pedro? Ele entregou você. Sabe de que Pedro se alimentou lá? Para aguentar aquelas perseguições todas, sofrimento, opróbrio, ignomínia, se alimentou de nós. De nós. É isso que traz esperança no nosso coração. É saber que quando a gente está sendo partido, nós estamos alimentando um outro.